o Alexandre, que abordará o papel da enfermagem nos cuidados paliativos. Eu vou começar com Patativa do Assaré. Eu gosto muito desse cordel, porque ele fala de cuidado paliativo, ele chama aos cuidados paliativos sem conhecer o que é cuidado paliativo. Eu já gosto de cordel naturalmente, mas ele, de forma fantástica, ele traz um apontamento para para a gente abrir nossa discussão. E ele fala: morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente este seu grande rigor, porém eu lhe peço um favor. Para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Quando Patativa traz esse cordel, ele afirma que ele já sabia que a morte é fato, que a morte existe, porém ele pede que antes de ir ao Campo Santo, antes de ser sepultado, antes da sua morte e sepultamento, que ele não sofra tanto, que ele não tenha sofrimento. Patativa já pede nesse momento alívio, e é o que muitos de nós pedimos e receamos quando a gente fala sobre morte. O nosso grande receio é o sofrimento para tal, é o quanto nós vamos sofrer. Quando a gente especifica e estratifica o medo da pessoa, se é da morte em si ou se é do processo de morrer, fica muito claro para nós que trabalhamos com pessoas em condições que ameacem a continuidade da vida, que o grande medo deles é como será, o quanto vão sofrer ou poderão sofrer. E quando a gente fala de sofrimento, é interessante a gente pensar que o sofrimento ele pode ser pontuado e clareado por meio da palavra dor. Sofrimento é uma forma de dor. Dor, ela tem dimensões. E quais as dimensões da dor? Nós temos a dor física, dor essa que durante as nossas graduações e cursos técnicos a gente aborda profundamente, né? A dor emocional, que não tão profundamente a gente aborda durante os nossos cursos, durante as nossas formações, mas também ele se faz presente. A dor espiritual e dor social, que pouco a gente estuda no nosso processo de formação. Pouco a gente estuda. Então, quando a gente fala do medo do sofrimento no processo de morte, no morrer, a gente está falando no medo de sentir dor física, emocional, espiritual e social. De início, é interessante a gente pensar sobre isso nas dimensões da dor. Qual o conceito da dor enquanto totalidade? E aí vem Dame Cecily Saunders, que é uma das precursoras do cuidado paliativo no mundo, uma mulher que foi enfermeira, médica, cientista política social e capelã, e ela teve a capacidade de instaurar, de iniciar o movimento hospice na Inglaterra, com todo o sentimento que ela tinha de perceber o quanto o sofrimento humano poderia ser penoso para um ser humano e sua família. E eu acredito isso fez com que ela estudasse tantas ciências diferentes para tentar se compor das diversas técnicas, das diversas sabedorias científicas que aliviasse o sofrimento humano. E aí ela traz essa frase que muito me move. Ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E aí eu trago uma conversa possível dela com Patativa. De Patativa falando o seguinte: tudo bem, eu sei que a morte é fato, mas eu não quero sofrer para morrer. Ou que eu não sofra tanto. E aí, Cecily Saunders coloca: pode deixar. O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E por meio dos cuidados paliativos, nós vamos cuidar do seu sofrimento, para preveni-lo, para aliviá-lo, para não deixar que isso te mate antes da morte biológica propriamente dita, que é o que acontece com muitas pessoas. Morrem no diagnóstico, morrem no processo de tratamento, morrem na espera da morte propriamente dita, porque muitas pessoas abandonam a pessoa em detrimento à doença. A partir do momento que uma doença não tem cura, muitas pessoas são abandonadas e não tem nem porta de entrada e local de retaguarda para, quando agrava, poder adentrar novamente, para poder pelo menos aliviar o seu sofrimento.
E Cicely Saunders traz isso com muita sabedoria, com muita sabedoria. E a saída de tudo isso, nós sabemos que é o cuidado paliativo. Eu queria diferenciar algumas questões que as pessoas trazem quando estudam bioética, principalmente quando eu acompanho alunos da enfermagem ou da medicina, eles trazem, quando a gente depara com um paciente que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, ou uma doença já determinada, incurável para o momento, e essa pessoa está com dor física, dor emocional, dor psíquica e um isolamento e um descrédito para o cuidado. Muitas vezes a gente encontra pessoas abandonadas, inclusive em leitos hospitalares, dentro de instituições, em detrimento da doença não ter cura. E aí alguns alunos, quando a gente depara com pessoas desse jeito, falam: Alexandre, isso é eutanásia, não é? Não, não. Não é eutanásia. É o adiantamento da morte a pedido da pessoa, e em um país que legalmente aceita essa situação juridicamente, como Bélgica, Holanda, agora mais recente Portugal, a pessoa tem o direito de entrar na justiça e requerer o direito de antecipar a sua morte. Isso que a gente encontrou não é eutanásia. Não é eutanásia. Isso é abandono terapêutico. Isso, muitas vezes, é mistanásia. É uma morte injusta, uma morte antecipada indignamente por abandono terapêutico. E o cuidado paliativo, o que ele mais assemelha em todos esses conceitos, porque a gente sabe que a distanásia é o prolongamento fútil ou obstinado de um tratamento. A ortotanásia é o que mais se assemelha aos cuidados paliativos. É não adiantar a morte, não atrasar a morte, não deixar que ela aconteça de forma injusta, mas que a pessoa tenha dignidade, que a pessoa tenha dignidade para o processo de morte ou morrer. E a gente não pensa em trabalhar a morte digna. A gente tem que pensar em trabalhar uma vida digna, porque, consequentemente, quando eu dou dignidade à pessoa para viver, por mais que ela esteja com alguma condição que ameaça a continuidade da vida, nós sabemos que também a morte será digna. Como é a palestra que nós estamos abrindo, não teve outra antes, eu quis trazer o conceito antecipadamente para que possa chancelar as demais discussões. Cuidado paliativo. Paliativo vem do latim palio, manto ou capote, capa protetora que cobre, que protege, que acolhe, que ampara, que alivia. Por meio do cuidado paliativo, a gente promove uma melhor qualidade de vida ao doente, portador de uma doença que ameaça a continuidade da vida, e também para sua família, incluindo toda a abordagem multidimensional, tanto física, psíquica, social e espiritual. Nós fazemos esse cuidado por meio de uma equipe de profissionais em que a gente pensa o tempo todo em aliviar a dor em todas as suas dimensões. E pensamos nisso do diagnóstico ao momento da morte e no período de luto, estendendo para o período de luto, pensando nesses familiares, nas pessoas que nós acompanhamos. É interessante quando a gente traz esse diagrama que ele mostra que essa condição amarela é uma condição que a pessoa está saudável no estilo de vida e está caminhando com prevenção e todas as situações para prevenir doenças e beleza. Porém, em algum momento é dado um diagnóstico. Se a terapia modificadora da doença funciona, a tendência é essa doença curar e a pessoa retomar no amarelo. Mas se essa doença ou essa condição, a terapia modificadora modifica pouco o curso e a condição de cura vai diminuindo, e é uma doença já potencialmente incurável, a tendência é que os cuidados paliativos sejam aumentados e a terapia modificadora da doença seja diminuída. E nós caminhamos para os cuidados paliativos. No último ano, 6 meses, a gente chama de cuidado de fim de vida, oferecendo um cuidado integral, inclusive para o processo ativo de morte. Acompanhamos a morte e manejamos o luto logo ali depois. Os dois grandes pilares do cuidado paliativo, enquanto se você pergunta a uma pessoa, então,
O que é cuidado paliativo? O que é cuidado paliativo nós falamos. É uma abordagem voltada à qualidade de vida, em que eu alivio o sofrimento humano multidimensional por meio de uma equipe de saúde e integrantes voluntários ou não da saúde. Por exemplo, às vezes é necessário chamar advogados, que não são profissionais da saúde em si, mas que atuam no processo em algum momento de alívio do sofrimento. É um exemplo. Porém, quando a gente fala, o que é então fazer cuidado paliativo? Nós temos 9 princípios dos cuidados paliativos, que eu não vou detalhá-los, não é o objetivo principal, mas eu vou trazer as duas bases, os 2 princípios, carro-chefe do cuidado paliativo. Quando alguém falar que faz cuidado paliativo, primeiro de tudo, ele tem, enquanto equipe, de estar fazendo um cuidado baseado, fundamentado numa comunicação eficaz. E quando a gente fala de comunicação eficaz, é num processo mútuo em que eu sou um bom emissor e um bom receptor. Eu tanto falo quanto tenho a capacidade de ouvir. A pessoa que faz cuidado paliativo, ela tem que pensar, e não é só especialista. O interessante é que a gente pense que em toda a nossa prática de saúde, é interessante que nós sejamos pessoas que buscamos prevenir, promover saúde, tratar, curar, na medida do possível, e paliar quando essa condição não me sugere, não me propicia uma cura ou tratamento. Então, quando a gente transcorre por tudo isso, a pessoa que fala que palia, que alivia o sofrimento do outro, primeiro, quando a gente fala do processo de comunicação, ele tem que ser um ótimo, não existe essa palavra, mas escutador. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. O processo de comunicação ele é fundamental para a gente conhecer, especialmente, quais as dores dessa pessoa. Aonde essa pessoa perdeu sua paz? Qual a condição que fez ela sofrer? O que tem trazido o sofrimento? Então, primeiro pilar fundamental dos cuidados paliativos, uma comunicação terapêutica eficaz. Segundo pilar, carro-chefe dos cuidados paliativos, nós vamos tratar desses 2 principais pilares, é controle de sintomas. Uma pessoa que fala que palia o outro, que faz cuidados paliativos, que cuida paliativamente do outro, é uma pessoa preocupada, afetada, incomodada em controlar sintomas. Em controlar sintomas. E a enfermagem e os cuidados paliativos? Quando a gente fala de enfermagem, é muito interessante, a gente vê nas camisas dos universitários e as pessoas falando que a enfermagem é a arte de cuidar. Eu queria colocar para vocês que quando a gente fala de arte de cuidar, isso me incomodava muito desde a graduação, sabe por quê? Eu vejo o dentista cuidando, o psicólogo cuidando, o assistente social cuidando, o terapeuta ocupacional cuidando, o médico cuidando, etc. Os profissionais cuidando. A arte de cuidar, eu não percebo que ela é só da enfermagem. Mas qual é o cuidado? Acho que é aí que vem a coisa que muitas vezes, inclusive, nós enfermeiros, muitas vezes nos confundimos do nosso papel. E eu, como professor, muitas vezes eu tenho que chamar o aluno e lembrar qual é o nosso carro-chefe, qual é o cerne da nossa profissão, qual é o objetivo principal da nossa profissão, que cuidado é esse que a gente fala enquanto enfermagem? A arte de cuidar de quê? A enfermagem é uma ciência designada, apontada para cuidar das necessidades humanas básicas da pessoa, por meio de um processo de enfermagem, de uma sistematização de cuidado, não empírica, mas direcionada, sistemática, em que eu tento e busco, por meio de ferramentas, reconhecer quais são os problemas relacionados às necessidades humanas básicas. E necessidades humanas básicas é alimentar, eliminar, a questão do lazer, a questão social, as eliminações, o processo digestório. E, no geral, quando a gente fala de necessidades humanas básicas, são as necessidades que a pessoa não consegue viver sem elas. Então, se uma pessoa não alimenta, a minha função
é contribuir com essa alimentação. Se a pessoa não consegue tomar banho, fazer sua higienização, que eu cuide dessa higienização. Se eu deparo com uma pessoa que a língua está com saburra e ele não consegue fazer sua higiene oral, é nosso papel fazê-la. Se a integridade cutânea, se a integridade da pele está prejudicada, é meu papel prevenir e cuidar e tratar lesões. Eu estou dando pequenos exemplos, nós estamos muito além disso quando a gente pensa em necessidades humanas básicas. Por exemplo, uma necessidade humana básica, que eu disse agora há pouco, é o lazer. E é um dos nossos papéis contribuir e fazer com que a pessoa tenha autonomia ou tenha alguma estratégia para que ele consiga novamente fazer aquele processo de atividade física ou atividade de lazer que ele tanto goste. E isso é claro. Eu acredito que nenhuma profissão atua sozinha. A gente precisa, enquanto enfermagem, de dividir esse cuidado com vertentes que têm questões que são específicas de determinada área. Por exemplo, quando a gente fala de processo de nutrição prejudicada, eu preciso contar com o nutricionista, eu preciso contar com a fonoaudiologia, eu preciso contar com a medicina, eu preciso da psicologia, para que nesse processo multiprofissional a gente consiga suprir as necessidades humanas básicas. E assim também eu acredito que as outras precisam, cada uma das determinadas áreas, inclusive da família, dos voluntários, nós precisamos dos outros, né? E quando a gente fala da enfermagem, eu queria chamar a atenção de um tripé que eu acho muito interessante a gente reconhecer, que se eu, enquanto enfermeiro, eu estou alicerçado num tripé do cuidado voltado para as necessidades humanas básicas. O primeiro pé desse tripé que eu, enquanto enfermeiro, preciso ter para dispensar um cuidado ao outro é a arte. E essa arte não é algo romantizado. Essa arte que Florence já falava, que a gente estuda nos processos de enfermagem, é a arte de manejar, de controlar, de prevenir, de aliviar sintomas e condições, mesmo nas mais diversas interações. Por exemplo, muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem, se vê numa carroça dessa, despencando morro abaixo, e você tem que estar na condução e não deixar a peteca cair. Ser artista é isso, é conviver com pessoas de diversas culturas, de diversas regiões, de diversas vontades e gostos, e tentar, de alguma forma, não te prejudicando, fazer com que o outro se sinta suprido nas suas necessidades humanas básicas. Isso é um tripé. Outro tripé é o espírito de serviço. Quem é dessa nossa profissão, quem é enfermeiro, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, que ele tem que ser uma pessoa que move, ele tem que ser uma pessoa que caminha, e ele tem que ser uma pessoa que não tem preguiça, porque é muito trabalho. Nós temos tanto um trabalho intelectual quanto um trabalho mecânico muito intenso. Então nós temos que pensar que isso é um perfil e isso é uma parte do tripé. E sem dúvida nenhuma, a nossa arte não é empírica. Nossa arte, ela é baseada numa ciência. A enfermagem hoje é uma das profissões que mais produzem ciência no mundo, e isso é muito importante a gente saber, né? Que já não dá mais para pensar em fazer uma higiene oral sem pensar nos fundamentos científicos de quantas pessoas já estudaram e desenvolveram sobre isso. Então, o tripé da enfermagem. E os cuidados paliativos? Quando a gente fala que a enfermagem cuida do sofrimento, que o cuidado paliativo cuida e aborda o sofrimento humano, e muitas vezes a gente vai no cerne da questão do sofrimento humano, que são as dimensões do cuidado físico, psíquico, social e espiritual, a enfermagem concerne muito para o conceito de cuidados paliativos, pensando em aliviar o sofrimento, voltando para as necessidades humanas básicas. Então, nos cuidados paliativos, é importante a enfermagem reconhecer o outro como um ser biográfico e com a avaliação do grau de deficiência que essa pessoa tem para autocuidar-se. E se esse autocuidado foi prejudicado por alguma enfermidade ou algum tratamento, e como essa pessoa reage perante esses problemas. E a meta que a enfermagem deve buscar é promover maior independência à pessoa que tem uma condição ou uma doença que ameaça a continuidade da vida, ou seja, cuidando para
como que a gente pode falar, manter, pelo menos, as condições com que ele possa cuidar de si próprio de forma autônoma. Quando isso não for possível, procura a melhor maneira dele e da família adaptar as limitações impostas pelo progresso da doença. Ou seja, é um papel muito importante da enfermagem cuidar, fazer com que a pessoa consiga autocuidar-se e quando ela não consegue, que a gente possa promover essa condição para ela adaptar aquilo que é novo aos seus familiares e quando isso se torna complicado, difícil, que a gente assuma o cuidado. Um dos papéis importantíssimos da enfermagem nos cuidados paliativos, traçado por esse artigo que eu referencio, ela fala, Maria Júlia Paes Silva, né, que maravilhosa, uma referência para nós da enfermagem, uma amiga do coração, que eu sempre cito nas minhas colocações, algumas questões que pontuam o papel da enfermagem nos cuidados paliativos, adaptado, é claro. Apoio ao indivíduo e à família durante o processo da doença, que a gente tenha a capacidade de identificar e compreender as demandas e desejos individuais, planejando e implementando ações que permitam ao indivíduo o máximo controle sobre sua própria vida e doença, um conhecimento técnico para implementar ações do cuidado de maneira individualizada e que a gente possa prevenir a ocorrência de novos problemas, incluindo aqueles não relacionados à doença. Por exemplo, uma pessoa com uma condição que ameaça a continuidade da vida, vou dar um exemplo de uma insuficiência cardíaca congestiva grau 4, que levou a pessoa a ficar acamada, por exemplo. A úlcera de pele, ela não está relacionada diretamente a essa doença, mas ela está relacionada a uma questão nutricional, de imobilidade, que nós, enquanto enfermagem, em conjunto com a equipe, nós podemos preveni-la. E nós atuamos em algumas áreas específicas. A enfermagem atua de forma assistencial, gerencial e educacional. A assistencial, a gente atua no processo de comunicação. A maioria das digestões da comunicação acontece com técnicos de enfermagem e enfermeiros. A maioria do processo de digestão daquilo que foi comunicado acontece conosco, seja no banho, seja num procedimento. Nós temos mais tempo de ficar ali naquele quarto, nós temos mais tempo de ficar muitas vezes na atenção domiciliar, por mais corrido que seja, pela injustiça que a categoria sofre muitas vezes da sobrecarga de trabalho, mas nós temos o privilégio de estar intimamente relacionando com o paciente naquilo que para ele é mais íntimo, por exemplo, um banho, uma troca de fralda. É nosso papel a higiene e conforto, os cuidados com a pele, os controles de sintomas por meio farmacológicos, utilizando a prescrição medicamentosa para poder aliviar o sofrimento, mas por meio de controle de sintomas não farmacológicos, que são diversos. Contribuímos com a ingesta alimentar e hídrica por meio das eliminações, com artefatos e atividades que aliviam o sofrimento, contribuindo com que a pessoa possa eliminar melhor fisiologicamente, e se ele elimina e aquilo não tem controle, por exemplo, esfincteriano, que a gente cuide dessa higiene para que ele não sofra com aquela condição, com os odores, com o incômodo, e também cuidar dos desejos e vontades da pessoa. A hipodermóclise, isso seria uma aula só de hipodermóclise, né? Quando a gente utiliza da via subcutânea para infundir soluções em grande quantidade, a hipodermóclise é uma atividade que a enfermagem desenvolve e para nós, ela não é nova, mas ela tem sido expandida e tem utilizado em grande escala hoje, especialmente nas pessoas já em fim de vida, com um acesso venoso difícil, que a gente consegue repor fluidos, claro, quando não é uma situação de emergência, que a gente precisa repor fluidos com uma situação com uma questão mais rápida, mas a gente consegue repor fluidos, nós conseguimos inclusive trabalhar o ato da sedação paliativa, que a gente sabe que é a última condução
de controle de sintomas, a gente consegue desenvolver cuidados paliativos utilizando a sedação paliativa por via subcutânea, por meio da hipodermólise. Eu vou deixar para vocês no material a indicação de leitura do uso da via subcutânea em pediatria, que a ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, publicou agora em 2019, e um material do uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de 2017. São duas cartilhas que qualquer um de nós podemos baixar gratuitamente pela internet, e é um material muito bom que, inclusive, ele especifica detalhadamente a técnica. Um outro papel da enfermagem é um aspecto gerencial. A enfermagem, ela provê a dinâmica e o processo de trabalho. A enfermagem, ela interliga os demais profissionais justamente por aquela questão de ficar mais veemente diretamente ligada ao cuidado. Ela muitas vezes gerencia o processo de cuidado. Ela aciona outros atores, ela aciona outros protagonistas do cuidado para que aquilo se torne gerencial. E especialmente no gerenciamento de sintomas, né? Ela provê recursos para assistência, a enfermagem gera indicadores, a enfermagem acompanha muito de perto os indicadores. Por exemplo, como a gente falou que um carro-chefe dos cuidados paliativos é o controle e gerenciamento de sintomas, nós utilizamos uma escala de gerenciamento de sintomas, que é a escala de Edmonton, que tem o acrônimo ESAS, que a gente utiliza e aplica ela muitas vezes, até 3 vezes ao dia, quando a gente quer controlar sintomas. A gente aplica ela manhã, tarde e noite, onde a gente avalia 9 itens fixos e um em aberto, conforme o que a pessoa me traz enquanto sofrimento. E numa escala de 0 a 10, a gente avalia a dor, o sono, o bem-estar, a ansiedade, a depressão, e etc. E a gente consegue, por esse gerenciamento, gerar indicadores, inclusive, em que a gente consiga perceber se o meu controle de sintomas está sendo eficaz ou não no processo de cuidado. E é papel da enfermagem também, como eu disse no primeiro, costurar o processo de cuidado interdisciplinar. Uma outra função é no aspecto educacional. É função da enfermagem formar e capacitar as pessoas na temática dos cuidados paliativos. Dame Cecily Saunders já falava de forma muito apaixonante, eu posso falar assim, que as pessoas falavam assim: Cecily Saunders é médica, ela já foi enfermeira, ela fala, não fui. Eu sou enfermeira, médica, capelã e cientista social. Nós não deixamos de ser. E ela salientava que esse processo de educação para o cuidado, o processo do cuidar, o processo de educar para o cuidar, ele é muito do enfermeiro. Ele é muito do profissional de enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, justamente por essa proximidade, inclusive, das necessidades humanas básicas que a gente supre nas nossas rotinas diárias. E é o nosso papel orientar pacientes e familiares. Especificamente no cuidado da pessoa em cuidado paliativo, o modo de fazer é tão ou mais importante que o próprio fazer. E agora, após ter falado toda essa contextualização da enfermagem nos cuidados paliativos, eu gosto muito de trabalhar essa grafia, que ele coloca o seguinte: as palavras apatia, simpatia, empatia e compaixão. A gente tem estudado muito cuidado paliativo, as pessoas têm se interessado bastante pela área dos cuidados paliativos, mas tem se falado muito na palavra empatia. A gente tem falado muito da palavra empatia. E quando a gente fala de empatia, a gente tem falado muito de se colocar no lugar do outro. Mas eu queria começar um pouco antes, tratando de 4 palavras. Quando a gente fala apatia, é quando eu não me importo pela situação. Eu vejo o sofrimento humano e eu não me importo pela situação. Quando a gente fala de simpatia, eu falo, eu sinto muito. Eu vejo, me gera sofrimento e eu sinto muito. Mas quando a gente fala de empatia, eu preciso reconhecer a dor do outro, reconhecer, porque muitas pessoas falam assim, eu tenho que sentir a dor do outro, e tem que falar, eu sei tudo que você está sentindo, nós não sabemos. Eu tenho que reconhecer.
eu tenho que validar, tenho que falar, eu compreendo que você está sofrendo, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu compreendo que tem sofrimento. Isso é empatia. Quando eu consigo compreender a dor do outro, podendo dividir com ele esse sofrimento, não sentindo o que ele sente, mas percebendo o que ele sente. Mas eu queria chamar a atenção especialmente para os profissionais de saúde, que eu acho muito importante isso. Nós precisamos ir além da empatia. A empatia é a porta de entrada. A empatia é quando eu entendo, eu percebo que você está sofrendo, eu valido, eu reconheço. Mas a compaixão tem uma definição muito boa de compaixão, eu não me recordo nesse momento a pessoa que fala, é uma autora, ela fala que a compaixão é a emoção derramada em forma de ação. A compaixão é quando algo me emociona, eu sinto muito, eu compreendo e reconheço o sofrimento do outro, isso me emociona, mas eu transbordo essa emoção em forma de ação na vida do outro, eu posso ajudá-lo, eu posso fazer pelo outro. Eu chamo as pessoas que sentem, porque muitas vezes no campo do cuidado paliativo há muito sensacionalismo e às vezes há um romantismo negativo, de falar, ai que dó, essa imagem, esse... O que a gente precisa perguntar é o que eu faço para modificar a vida do outro. O que você transformou essa sua emoção? Você concretizou ela de que forma na vida do outro? É muito importante a gente pensar sobre isso. E para isso, é interessante a gente pensar, como eu estou acompanhando do lado aqui os comentários no YouTube, e a Maria Gabriela Araújo, a Maria Amélia e a Maria Helena, elas têm trazido, por exemplo, tem muitos livros que nos auxiliam a compreender esse processo de cuidado, que pode, para quem não teve ainda uma iniciação nos estudos do cuidado paliativo, trazer para nós algumas questões, alguns livros que nos embasam, que nos mostram de onde veio a ação de tudo isso, a base de tudo isso, dessa compaixão no ato de cuidar de pessoas que as doenças ameaçam a continuidade da vida, ou uma condição que ameaça a continuidade da vida, e são especialmente os livros de Elizabeth Kubler-Ross, que eu acredito que eles trazem uma abordagem fundamental para o berço de tudo isso. Claro, tem uma amiga minha, que hoje muito minha amiga, Ana Cláudia Arantes, que traz no A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, uma contextualização atual dessa situação, que é muito indicada, é um best-seller já. E também a gente pode contar com vários outros de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma biblioteca imensa dela, que nos ajuda a compreender um pouco mais essa questão do ato compassivo de cuidar, né? E quando a gente fala de compaixão, a gente precisa, antes de mais nada, quando a gente fala que a enfermagem é artista, que você, não só enfermeiro, mas especificamente para o enfermeiro, para que o seu cuidado seja um cuidado robusto, digno, abrangente, que você conecte-se àquilo que é sagrado do outro. Que você tenha a base do cuidado transpessoal. Transponha, reconheça a dor do outro para que você consiga cuidar. Tem uma teórica da enfermagem que fala muito bem sobre cuidado transpessoal. É uma teórica que ainda, que coisa boa, ela atuante, viva nos Estados Unidos, Jim Watson, que ela traz muito a respeito do cuidado transpessoal. Para que a gente tenha... Eu deparo muitas vezes com colegas de profissão que falam eu não tenho autonomia e eu não tenho valor. Qual autonomia que você procura? Se você procurar a autonomia do cuidado, e se você tem uma boa formação e busca uma formação diária para o cuidado humano, você tem autonomia para o cuidado, as necessidades humanas básicas e a tirar o sofrimento humano. O que te potencializa, o que te nutre da capacidade da autonomia é o conhecimento científico. Muitos buscam autonomia e acham que ter autonomia é simplesmente prescrever medicamento. Eu acho que prescrever medicamento é um item no controle de sintomas multidimensional, que eu acredito que o médico ele é um profissional que tem uma questão técnica, científica, ética, legal, especialmente voltada, dentre as outras profissões, para o ato de prescrever medicamento. Mas isso é um ato. Nós temos autonomia para vários outros atos, como os médicos, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, nutri,
tem capacidade de prescrever muito além de medicamento. Então, se você é frustrado porque você não prescreve remédio, entenda, entenda, entenda que a nossa capacidade está muito para além do que aquilo que diz respeito ao ato de simplesmente prescrever medicamento. Não existe, não tem o porquê existir comparações técnicas, porque nós já temos códigos de éticas que compõem as questões técnico-científicas de cada categoria, e nenhum sendo melhor do que ninguém, ninguém sendo menos do que o outro, e essa autonomia que a gente tem que buscar, ela é embasada na ciência, em todas as profissões. Quando a gente reconhece o que é nosso, nós com certeza podemos fazer juntos, cada um no seu quadrado, muito bem. Então, a robustez do que te nutre, do que te supre para poder executar o cuidado humano é, sem dúvida nenhuma, a ciência e a habilidade que você adquire com a prática. E quando a gente fala de compaixão, de adentrar aquilo que é sagrado do outro, para que o cuidado seja robusto, a gente precisa ter consciência do sofrimento, repousar o nosso coração sobre o sofrimento humano como uma pena. Por exemplo, eu percebi uma pessoa sofrendo, acamada, por estar imobilizada, não conseguir alimentar sozinha, está ferido. Eu tenho que ter consciência que aquela pessoa sofre. E quando eu tenho consciência que aquela pessoa sofre, que eu repouse o meu coração. Quando eu falo repousar meu coração, é que eu debruce a minha emoção, o meu sentimento, não como um sofrimento, mas como uma pena. Seja leve. Não cuide, ai meu Deus, está muito difícil, ele está sofrendo demais. Não, eu reconheço o seu sofrimento, eu quero cuidar desse sofrimento. Ou seja, eu tenho a intenção que esse sofrimento seja aliviado. Eu vou buscar estratégias para que esse sofrimento seja aliviado. E comece a agir sobre o sofrimento humano. Caminhe. Não fique na lamúria. Por exemplo, eu cuidei de uma paciente com um tumor de fígado, e essa paciente estava muito demasiada, e quando a gente chegou com os alunos para poder cuidar dela numa manhã, e eu vi que ela estava com dificuldade de movimentar na cama, tinha fezes, tinha urina, e você percebia na candeia do olho dela, porque a candeia do nosso olho, a candeia da nossa alma é o nosso olho. A candeia, a lamparina da nossa ânima é o nosso olho. Olhe o olho do seu paciente. Veja se ele tem luz. Se falta luz, descubra o que fez perder a luz desse olho. E essa senhora, eu vi que o que incomodava ela era a questão da higiene. E aí eu gostaria de levar vocês a pensarem, principalmente os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares que aqui estão, que a gente possa pensar o seguinte: eu tenho prazer de pegar essa senhora com toda dificuldade, de ter que arrumar extensor de cilindro de oxigênio, de dificuldade de cadeira que caiba a essa senhora, de levá-la até o banheiro, retirar o excesso de fezes, lavar seu cabelo, passar um shampoo, passar um condicionador, passar um creme na sua pele, esticar essa cama com um lençol esticadinho, uma fronha limpa, secar o seu cabelo, colocá-la na cama, um lençol bem limpo cobrindo. Se você consegue sentir prazer em fazer isso, em só de imaginar isso, você é um apaixonado pelo cuidado humano. Que a gente possa pensar isso. Eu tenho que ser apaixonado pela ação, não pelo romantismo, não pelo sensacionalismo. O que me apaixona enquanto cuidador tem que ser a ação que alivia o sofrimento humano. E isso é muito digno. E isso é muito digno. Que a gente possa pensar nas prioridades de cada um. E algumas estratégias para a prática compassiva é o acolhimento, a comunicação compassiva, o controle de sintomas, aceitar e oferecer ajuda, encorajar a revisão da vida, encerrando pendência e valorizando, explorar sentimentos de culpa, possibilitando reconciliações, reequacionar as expectativas de vida da pessoa e seus objetivos, e encorajar o autoconhecimento. Por momentos tão simples, a gente consegue coisas tão grandes, pessoal. Essa senhora que eu contei que a gente levou no banho, é uma senhora que foi profissional do sexo durante toda a vida, e na fase final de vida que a gente estava cuidando, a filha dela, que morava no norte de Minas, veio cuidar dela no hospital
mas a filha nunca conviveu com ela. Ela só mandava dinheiro para criar essa filha. E hoje essa filha já é mãe, já é casada, e estava cuidando da mãe num processo de cidadania e de obrigação, porque ela não tinha intimidade com essa mãe. Eu queria dividir com vocês que quando a gente fala reequacionar, controlar sintomas para além dos físicos, porque o banho controlaria sintomas de incômodo físico, mas que a gente possa enxergar que naquele olho tem para além do controle de sintomas físicos. E quando eu percebia o distanciamento dessa filha com a mãe, eu perguntei se ela queria ajudar a gente a cuidar do cabelo da mãe, utilizando um creme para poder desembaraçar o cabelo dela. Perguntei se ela tinha, não. Falei, você tem condição de arrumar um condicionador? Ela comprou. Aquilo tudo já estava inserido no processo de cuidado. E naquele banheiro cheio de fumaça, já no inverno, que a gente estava higienizando a mãe, o ato dela massagear os cabelos e desembaraçar o cabelo da mãe trouxe uma intimidade tão robusta a essas duas, que na hora que ela estava lavando o cabelo e fazendo comentários do dia a dia, mãe, não, mas está muito embaraçado. A mãe falou para ela assim, que coisa boa você passar a mão no meu cabelo, tá tão bom. Me perdoa por não ter permitido isso mais vezes. E a filha, não, mãe, eu sei que a senhora não estava muito perto porque a senhora estava cuidando de mim de outra forma, a gente não tinha condição financeira, a senhora mandava o dinheiro, mas eu não acho que eu fui certa da forma que eu tive que mandar. Era uma conversa muito íntima das duas. A hora que saiu daquele banho, gente, eu tenho certeza que ali saiu mãe e filha. As duas se perdoaram, as duas falaram que amavam. E o momento depois daquele banho foi diferente. O olho dessa mulher tinha luz na candeia. Tinha luz na candeia. E isso é muito robusto. Isso é cuidado em forma de ação. Que a gente possa pensar nisso. E quando a gente fala, então, do cuidado paliativo, que a gente possa descobrir aonde fica a paz do outro e que a gente, por meio da comunicação efetiva e controle de sintomas em todas as dimensões, a gente possa resgatar essa paz que ele perdeu por meio de um cuidado multidimensional. Eu trago que é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar no solo sagrado deste outro mundo, dessa outra pessoa, é um ato de muita responsabilidade. É um ato de muita responsabilidade. Reconheça o outro. Reconheça a dor do outro. Reconheça as atitudes do outro. Não validando positivamente, mas simplesmente pelo ato de reconhecer, para que você consiga resgatar a paz que ele perdeu naquilo que é possível, naquilo que é viável. Reconheça. E muitas vezes, quando você sentir dificuldades, pensar que uma situação de cuidado é impossível, que eu não tenho autonomia, que eu não posso, que eu não tenho capacidade, eu gostaria de chamar a atenção para vocês lembrarem de Beethoven. As mais lindas sinfonias e mais ouvidas em todo o mundo até hoje são as sinfonias de Beethoven. E muitas pessoas não sabem que Beethoven era surdo, ele não ouvia. E ele compunha as mais belas sinfonias. Se aquilo parte do seu princípio compassivo de mudar a vida do outro para melhor, são em pequenos atos, não são grandes atos. Nos pequenos atos você consegue ser Beethoven e resgatar a paz que uma pessoa perdeu. Eu não tenho dúvida nenhuma, que a gente consegue resgatar a paz que essa pessoa perdeu. O menos é mais. E eu fecho com minha conterrânea aqui de Divinópolis, amiga da família de minha avó, uma pessoa que eu amo muito. Eu não vou passar o caso que eu ia passar anteriormente, porque eu já contei um, então já elucidou o que eu queria falar de cuidado transpessoal, e hoje, para mim, foi melhor contar o caso dessa senhora. E eu trago que o cuidado humano e o que dá sentido à vida do outro está em coisas muito simples. Muito simples, muito simples. E eu trago minha conterrânea Adélia Prado. Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim. Anteparo para o que foi um acometimento. Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Algumas referências
aqui os meus contatos, e eu deixo para vocês que o amor é o cerne da questão. E o amor, quando a gente fala de amor, que a gente possa ir além da subjetividade, mas que a gente possa falar do ato concreto de amar, o ato concreto de estar com o outro, o ato concreto de fazer por meio do cuidado, por meio de suprir as necessidades humanas básicas, resgatar a paz que a pessoa perdeu, de alguma forma. Muito obrigado.